Quando nós nos colocamos aqui, nesta casa, acompanhando com a nossa mente, com o nosso pensamento, munidos dos mais elevados sentimentos de fé, que é a confiança que nós estamos adquirindo, nós movimentamos os recursos da espiritualidade em nosso favor, porque é um trabalho notável, uma peculiaridade muito especial que se monta no ambiente da casa espírita, somando os recursos mentais e emocionais de todos nós, potencializando a nossa mente, cujo pensamento se projeta na dimensão espiritual. E esse é o ato da oração. Quando a gente não entende bem, eu passei muito tempo pensando que era assim. Eu vou orar, então Jesus vai chegar aqui. Ou os anjos, ou os santos da minha devoção. A gente pensa que é igual como eu peço alguma coisa aqui para alguém, esse alguém me procura e me entrega. O ato de oração é uma busca. É nós que nos projetamos, saímos dessa esfera física e utilizamos essencialmente os recursos da mente, através do pensamento. O pensamento é essa força vigorosa que emana da alma. Pedindo se a gente tem alguém, familiar, um ente querido, um amigo, que mora em Madrid, e a gente pensa nele naquele instante e vai desenvolvendo o pensamento, ou quando está até no telefonema, os nossos pensamentos se fundem. O meu pensamento foi até lá numa velocidade inimaginável. E quando o nosso pensamento vai, leva a emoção, aquela emoção da saudade, da gratidão, do pedido de ajuda. Então esse é o processo. Nós, em estado de oração, que é pelos recursos da mediunidade que todos nós temos, nós nos projetamos. Por isso que exige uma certa concentração, um certo recolhimento, lá no nosso quarto, ou na sala. Depois que a gente tem essa prática de orar, a gente está até no ambiente meio conturbado. Estamos até na sala de nossa casa, onde chegaram com as pessoas, e a gente, pela mediunidade, pela percepção mediúnica, sente uma vibração que nos dá angústia. A gente vê que o ar, não é este ar aqui, o ar espiritual, a atmosfera espiritual não está boa ali, e a gente ora naquele instante. Pode a pessoa estar falando e nós mentalmente projetamos o nosso pensamento em prece, pedindo para manter a paz, a harmonia, o equilíbrio no nosso lar, naquele instante que identificamos na própria conversação, que as pessoas dramatizam de maneira tal um cenário, narrando o acontecimento consigo, com a família, com o amigo, colega de trabalho, que mexe com o nosso emocional, e isso aí não é bom. Nós temos que viver dentro do nosso campo emocional.
devocional, ter o cuidado para não nos imantarmos das projeções dos pensamentos adversos que estão ali. Isso para mostrar o lado negativo. Aqui o lado positivo, nós sintonizamos com as forças espirituais desta casa. Nosso tema que nós falamos, já estamos entrando nele. A importância do Evangelho no lar. Uma frase do Espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, que produziu mais de 100 livros pelas mãos de Chico Xavier, através da mediunidade, da psicografia, mais propriamente dito. A melhor escola é o lar, onde a criatura deve receber as bases dos sentimentos elevados e do caráter. E Emmanuel nos diz: a melhor escola é o lar. Assim nós vamos encontrar esse espírito luminar, Emmanuel, em várias oportunidades, nos deixando em seus livros ou em mensagens pelo Chico, orientação, informação e descrevendo-nos a importância do Evangelho no lar. Emmanuel, como mentor de Chico Xavier, ele fiscalizava a atividade mediúnica de Chico. Nós vamos ver aí nas biografias, nos relatos do Chico. Ele chegou a permitir que espíritos assim, que tinham uma certa credibilidade literária por serem conhecidos escritores, escrevesse todo o livro. Teve um que escreveu 2 livros pelo Chico, ocupou bom tempo do Chico. Aí o irmão perguntou: e daí, Chico, terminaste então esses livros? Sim. Quero te dizer que se trata de grandes escritores, mas não traz nenhuma contribuição para o nosso projeto de trabalho. Porque Emmanuel e Chico tinham uma parceria recebida de Jesus. Emmanuel é o espírito de esferas elevada, tanto quanto Chico Xavier. Eles são amigos de Jesus, próximos de Jesus. O Chico, a gente acostumou a ver aquele homem simples, humilde, modesto, e a gente se engana com aqueles que estufam o peito, falam em alto, com orgulho, prepotência, eu sou, eu faço. A gente se engana. O Chico era o símbolo da humildade, e só tem humildade daquela natureza, o espírito elevado. Então Emmanuel, o que ele fez? Apresentou alguns espíritos ao Chico, seus amigos da espiritualidade, longas épocas, que até participaram de algumas reencarnações próximas da convivência, e espíritos que tinham um comprometimento com o trabalho de Chico Emmanuel, porque as obras que são aí em todos os 500 livros que foram psicografados pelo Chico, nós citamos só Emmanuel escrevera em torno de 100 livros. Eram muitos espíritos. O Chico narra naquele livro, para psicografar aquele livro, Paulo e Estevão, que é um best-seller na literatura espírita, que é um livro de história do cristianismo nascente mais fiel que toda a literatura
reunindo grandes historiadores, se tem. Paulo descrevendo as suas viagens, que até algumas davam um contorno, uma direção um pouquinho diferente do que está lá na Bíblia, das viagens de Paulo de Tarso. O Chico diz que algumas vezes era o próprio Paulo de Tarso que escrevia, porque estava ele, o Paulo de Tarso e Emmanuel escrevendo. Emmanuel conhecia com profundidade a história do cristianismo renascente, porque Emmanuel viveu a época de Cristo, conhecera Jesus, sutil e veladamente Jesus o convidou, com mais ostensivamente viera convidar Paulo de Tarso na estrada de Damasco, que ele se materializa para Paulo e convida Paulo para aderir ao cristianismo. Eles fizeram o mesmo convite de uma natureza mais sutil. Por quê? Porque Emmanuel, na época que era senador romano, senador Publio Lentulus, buscava uma cidade de melhor clima, com orientação médica, para o tratamento da filha Flávia, que os médicos não tinham mais recursos para curá-la. E Jesus estava em carne e osso, diferente de Paulo de Tarso, que Jesus já tinha sido morto quando apareceu para Paulo de Tarso, materializado. Mas Jesus realiza a cura de Flávia. E a esposa de Publio Lentulus, Lívia, uma criatura top, com a doçura de ser, evoluída, já ouvira falar de Jesus, e aquele instante chamou-a para o cristianismo. Mas o senador, orgulhoso, grande intelectual, com responsabilidades políticas no Império Romano, surpreendeu-se sim com Jesus, mas não queria dizer não às convenções sociais que lhe envolviam. Mas foi esse episódio, com certeza, e aí é dedução minha, não li lugar nenhum, que ficou na mente do senador Publio Lentulus a figura divina de Jesus. O que lhe fez após o desencarne, e ele narra no livro Há 2000 anos, e no livro 50 anos depois, que os 50 anos depois contam a seguinte, a imediata reencarnação de Publio Lentulus, que então o senador romano reencarna para ser um escravo judeu, escravo romano. E foi a partir daí que ele começou a ter contato com a mensagem de Jesus. E foram dezenas de reencarnações até chegar a se consagrar, conforme vamos ver na literatura espírita, o maior conhecedor do Novo Testamento, da mensagem dos 4 evangelistas, das cartas dos apóstolos, enfim, e detalhes outros que não encontramos na literatura humana, e sim nas informações que ele traz da espiritualidade dos primeiros tempos do cristianismo.
E Emmanuel, quando Jesus estava preparando a que viesse à terra o Consolador que ele prometera, lá naquela época informaram os apóstolos, mas o que ele falava para os apóstolos é para nós, humanidade: se amais, guardai os meus mandamentos. Se amais. E eu rogarei o Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, porque Ele era um Consolador, que há de vir para lembrar tudo o que eu tenha dito, e dizer muito mais. O Espírito Verdade, que ficará eternamente convosco. Quando Jesus, na espiritualidade, preparava para enviar o Consolador que ele prometera, espíritos luminares da esfera crística se apresentaram para colaborar com este momento transcendental do nosso planeta. E ali estava Emmanuel, que participara de ditados mediúnicos na organização da obra de Allan Kardec. Então vejamos a trajetória desse espírito, que agora nós somos felizes por sermos contemporâneos de Chico Xavier, e Chico Xavier nos apresentar Emmanuel. Amigos, nós vamos ver, como eu disse, Emmanuel trouxe vários espíritos luminares para escreverem livros através de Chico, atentos, fiscalizando, observando os conteúdos, e convidou um espírito muito elevado, que vamos conhecê-lo. Ele usou o nome Neio Lúcio. É muito lindo saber quem foi Neio Lúcio, mas a nossa palestra é tempo mais exíguo, não vou narrar. Mas Neio Lúcio escrevera vários livros pelo Chico Xavier. O livro, vou citar aqui alguns: Jesus no Lar. Este é a referência ao nosso tempo. Depois, Alvorada Cristã, Mensagem de um Pequeno Morto, Sementeira de Luz, A Vida Fala, e tem outros. Mas no livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, que viveu a época do Cristo, com o nome de Neio Lúcio, e começa a escrever uma personagem desconhecida nesses livros. Neio Lúcio, o autor. Emmanuel conta-nos no livro Renúncia, no livro, no outro livro que eu 50 anos depois, e no Renúncia, Emmanuel fala quem fora Neio Lúcio, mas Neio Lúcio estava escrevendo. Mas nesse livro ele cita Neio Lúcio, que foi um notável professor romano, bondoso, dotado de alta compaixão, que reunia crianças órfãs, até mesmo filhas de judeus pobres, e as educava, reunindo-as em escola que ele mantinha. Mas não vamos seguir adiante. Mas vamos apenas dizer que nesse livro que nós citamos, Jesus no Lar, Neio Lúcio conta uma cena
muito interessante, muito interessante, que desta cena, Emmanuel passa aos espíritas a orientação da realização do Evangelho no lar. Por mais de uma vez, porque por mais de um livro que ele faz essa sugestão aos espíritas. Bem, então o Neo Lúcio conta que o primeiro Evangelho no lar realizado como exemplo para nós cristãos foi produzido pelo próprio Mestre Jesus. Jesus tinha o hábito de frequentar a casa de Simão Pedro. Em suas viagens, quando ele passava, ele ficava hospedado na casa de Simão Pedro. Simão Pedro, casado, tinha filhos, esposa, e morava com ele a sogra. Até um bom exemplo para nós. Ele amava a sogra. Quem de nós também não o faz? Todos aqui gostam das suas sogras? Não precisa levantar a mão. Vamos só perguntar. Alguém tem na carteira fotografia da sogra? Eu não tenho, porque eu não uso carteira. Mas brincadeira, mas a sogra é a segunda mãe. E Pedro, realmente, entre esposa e filhos, ele amava a sogra. Mas a sogra aproveitou a oportunidade do tema que Jesus tratava, sobre as relações do lar, sobre a vida em família, e perguntou para Jesus por que era um tanto difícil a vida em família. Já naquela época as complicações eram as mesmas de hoje. E citou, eu vejo que as pessoas brigam por pouca coisa, ficam de mal, levantam a cara amarrada, tornam-se adversária de pais, de mães, de irmãos. E Jesus, usando a didática que nós conhecemos, de pegando os fatos do momento, ali estavam reunidos, e ele olhou para o lado e viu, num vasilhame lentilhas, chegou, anexo à cozinha, lentilhas, e perguntou para a sogra de Pedro: o que faz você com essas lentilhas? Ora, mestre, eu as cozinho para alimentar aqui a família. É claro que antes eu lavo bem, jogo na panela, começo com fogo brando e deixo por algum tempo que vai fervendo, para dar um bom preparo. E daí? Diz Jesus. Bem, quando está pronto, eu dou uma olhada e vejo que tem algumas lentilhas boiando sob o caldo, e eu as pego e vejo que estão duras,
secas. E eu então recolho elas, coloco em outro vasilhame para que não se misture as demais, que estão muito bem preparadas, e machuque a boca de algum familiar. E o que você faz com elas? Bem, eu não vejo utilidade nenhuma, eu jogo no monturo. Hoje a gente diria no nosso bichinho. O monturo ia jogando pela janela, pátio e tal. Separo porque elas são inúteis. E Jesus diz: sim, correto. As pessoas de mau relacionamento, que não se integram, na família, aqueles que são diferentes e que se tornam duros, e que os demais acham inconveniente, inútil a sua presença, são como essas sementes que vão para o monturo, e lá, o que acontece? Elas se decompõem, elas se transformam, elas se modificam com o tempo, até serão úteis nas transformações pelas quais passarão. Então, não cabe a nós fazermos o julgamento e a seleção e a exclusão daqueles que estão no grupo familiar e têm a dureza no coração, porque a semelhança daquelas sementes que pegaram o sol escaldante, quente, que juntou-se às águas contínuas da chuva, que amoleceram e incorporaram a terra e foram ser úteis de futuro. Também esses seres assim passarão com o tempo, atendendo não os nossos apelos de cobranças, de exigências, de segregação, de separação, de exclusão. Eles terão também o amolecimento dos seus corações, tocados pelo amor que nunca cessamos de dar-lhes, pelo aconchego, pela manutenção do convívio, mesmo que permaneçam com a dureza em seus corações por longo tempo. Só o tempo, seguindo as leis de Deus, estabelecerá as mudanças necessárias que eles experimentarão. E o tempo longínquo, que até não esperamos, pelas leis de Deus, se manterão as uniões amorosas, porque o amor adoece e a doença. Nós queremos nos distanciar, e o doente precisa do aconchego, do carinho. O lar é esse espaço também, e todos nós precisamos aprender a conviver. E faz o nosso horário, eu vou só ler uma mensagem do próprio Emmanuel, que eu achei muito interessante. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum.
Como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes do nosso lar, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituarmos a amar os irmãos mais próximos, associados à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Amigos, o Evangelho do Lar é uma prática simples, que nós escolhemos um dia da semana para reunirmos a família, com aqueles que desejam, mas os que não desejam, não nos descuidemos de sempre estar nos convidando, porque um dia se aproxima de nós, porque o exemplo é uma força poderosa. Então, fazer o Evangelho de Lar nos faz compreender melhor o Evangelho, porque nós estamos estudando, mesmo que seja 15 minutos, 20 minutos, nós estaremos recebendo uma chuva miúda, que vai devagarinho, irrigando o solo e levando nutrientes à planta. Um dia da semana, escolhemos o melhor dia que possa se reunir os membros da família na casa. Coloquemos uma jarra de água para a fluidificação, que os benfeitores espirituais vão energizar aquela água em favor de todos presentes. Façamos nossa prece, vamos ler uma mensagem do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, ou de um livro de teor evangélico. Há uma coleção belíssima de Emmanuel, que é chamada Coleção Fonte Viva, formada em 5 livros. Via de Luz, O Beijo da Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, o próprio Fonte de Luz. São livros que simplificam a interpretação do Evangelho. Breve comentário, conduzir em harmonia aquela reunião, com alegria, sem alimentar nenhum desentendimento, contrariedades. Oremos encerrando a nossa reunião. E para quem de repente vê os resultados tão bons do Evangelho no Lar, faça mais dias. Desculpe o eu. Eu e a Soraya fizemos diariamente. É tão bom. Como é tão bom almoçar todos os dias, tomar café da manhã todos os dias, reunir a família, à noite, a janta, o lanche. E aí às 10h30, se nós não fizemos os 15 minutos do Evangelho no Lar. E não tem insônia, amigos e amigas. O sono vem mesmo. Não precisamos de outros recursos para entrarmos em sono. É Jesus que nós colocamos dentro do nosso lar com essa prática tão boa. Às vezes a gente, lá no começo, eu já faço a torno de 50 anos de Evangelho no Lar, nunca tive esse problema, mas eu vejo relatos, as pessoas começam, depois de um tempo, abandonam, porque um filho, cansei de convidar, não acompanha, a esposa não acompanha, ou o esposo não acompanha, não há problema, podemos fazer sozinhos no nosso quarto. Já vi muitas pessoas que fizeram tempo sozinho, de tanta persistência e demonstrando encontrar no Evangelho no Lar um objeto firme da sua fé, que aquele esposo ou esposa ou filho acabaram aderindo e participando do Evangelho no Lar. Precisamos, principalmente nos tempos atuais, conturbados, difíceis, que a gente liga
televisão, nos noticiários, e nós estamos vendo a eclosão de guerras e mais guerras. E as guerras lá fora é o reflexo das guerras dentro dos lares, porque a grande sociedade é a soma das casas. Os dirigentes da nação, a expressão da população, o povo em guerra. Não é porque os chefes querem, o povo quer, porque quer destruir o outro, quer assaltar os bens do outro. O povo quer, e os chefes produzem realmente. Então é preciso que nós tenhamos dentro dos nossos lares a criação dessa força poderosa para colaborarmos com a grande sociedade. Muita paz, muito obrigado.